tempo, os videogames foram vistos apenas como diversão. Mas hoje a gente já entendeu que os games podem virar profissão. Dos esportes ao desenvolvimento de jogos, essa é uma carreira e um mercado que cresce a cada ano. Mas será que é tão fácil assim transformar paixão em trabalho? No episódio de hoje a gente vai conversar com o Rentão, que é atleta profissional de eFootball e mais do que isso, é campeão mundial da sua modalidade e foi o último vencedor do Prêmio eSports Brasil. Vamos entender um pouco dessa história aí. Rentão, obrigada por estar aqui conosco, compartilhando essa história. Eu queria ir lá atrás e que você contasse pra gente como começou a sua história com games, a sua relação com games, de repente antes ainda isso de virar uma profissão, enfim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não importa o horário que você esteja assistindo. Eu sou o Rentão, né, atleta profissional hoje do Corinthians. E, bom, começando a minha história, né, contando a minha história, comecei ali a jogar praticamente em 2019. Eu jogava ali no intervalo entre meu trabalho e minha faculdade. Na época eu ainda trabalhava e estudava, eu trabalhava no Tribunal de Justiça como jovem mensageiro, entregava e pegava processos, né? Também trabalhei com arquivo lá de processos. E durante esse período, né, às vezes eu saía 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu aproveitava para ficar jogando ali, às vezes jogava ali até umas 7 horas da noite, antes das aulas, e foi assim que comecei a jogar. Um jogo, então, um mobile, de celular, né? Sim, sim. Porque eu acho que algumas pessoas têm a ideia do eFootball, um jogo de... Apenas de console. De console, né? Mas você joga um jogo mobile. Pra quem não conhece, é um jogo mobile. Sim, é um jogo de mobile. Baixei ali no meu celular antigo que eu tinha. Aí eu ficava lá jogando ali. Não jogava com internet, com ninguém ali, jogava só offline. E foi assim que eu comecei a jogar o jogo, né? Aí o pessoal chamava para os campeonatos e tal. Aí eu entrava nos campeonatos, quase sempre eu vencia. Ali eu venci ali de 40 partidas, vencia 36, 37. Nossa, então desde o início você percebeu que você era bom. Sim. Desde o início ali eu percebi que eu tinha talento. Só que eu não tinha muito conhecimento de como que era o competitivo na época, né? Aí o pessoal me chamou para um time, né? O Invictus, o nome do time na época. Até acabou hoje, né? Mas, pô, era um time que eu gostava muito. E veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu tive mais tempo para jogar, porque eu não precisava ficar tendo muito tempo de ficar me locomovendo o tempo todo, que era uma coisa que era desgastante às vezes para jogar, porque às vezes eu chegava em casa às 11 horas, 11h30, não tinha tempo para fazer as partidas. Aí com a pandemia eu tinha mais tempo para jogar, eu tinha mais tempo para treinar, né? Aproveitei um pouco disso para entrar mais competitivo, entrar mais em campeonatos. E eu fui crescendo. Só que a virada de chave foi meio que a partir de 2022. Eu era um jogador já consagrado, o pessoal me respeitava dentro da comunidade. E foi aí que eu comecei a fazer um método de estilo de jogo meio único. Eu gostava muito de jogar com posse de bola, só que eu tentei misturar a posse de bola com ser um jogador mais agressivo. Obviamente ele não deixava o adversário respirar. E foi assim que comecei a crescer. O meu primeiro nacional foi em Natal, foi um presencial lá em Natal, da Liga Brasileira de Futebol. Pô, ganhei lá, o pessoal já me chamou como favorito e tal, só que o jogo foi muito difícil. E aí eu consegui vencer lá numa média de 3 partidas, na última partida que eu consegui ser campeão. Aí chegou 2023, o mesmo ritmo, e obviamente, por conta, né, eu me formei em jornalismo, eu continuava procurando emprego, porque eu conseguia ter uma renda, só que não era uma renda muito boa, assim, ao ponto de só conseguir se dedicar ao jogo. Aí em 2023 eu arranjei um emprego como assessorista de imprensa da CUFA, né? Mandar até um abraço pro pessoal da CUFA aí também, né? Comecei a trabalhar ali e obviamente continuei jogando, né? Pegava ali a parte da noite quando chegava em casa, né? Ou quando já estava em casa, ia jogar. E até uma curiosidade aí bacana, no dia que eu fechei uma entrevista para a Rádio Globo, foi no mesmo dia que eu fui campeão nacional pela segunda vez. Que legal. Então foi uma coisa muito legal, assim, um dia assim, muito bacana. De 2 grandes realizações, né, na sua profissão como jornalista e na sua profissão como pro player ali, como atleta.
Aproveitando, como é que a sua família reagia a tudo isso? Porque você tinha uma profissão anterior, né? Na verdade, você trabalhava, acho que como jovem aprendiz, né? Num trabalho super burocrático, né? Assim, dentro de uma área mais formal, digamos assim, e fez uma profissão também já super consolidada, fez um curso de jornalismo, enfim. Como é que a sua família viu essa transição aí dentro da sua carreira? Como é que eles receberam isso? Caramba, meu filho é pro player. Então, meus pais, eles sempre me apoiavam, assim, né, em relação a isso, só que meio que ficavam com o pé atrás, né? Ainda falavam pra, provavelmente, continuar procurando emprego, porque para ter uma renda legal, para ter um plano de carreira legal. A primeira vez que eu viajei, né, quando eu viajei para Natal, eles ficaram com o pé atrás, achando, pô, isso aí vai dar certo mesmo? Pô, o pessoal não vai fazer nada com você não? Não, tá tranquilo. Aí eu viajei e foi tranquilo. Aí eles foram vendo, né, principalmente a partir dessa primeira viagem, que era algo mais sério, algo que dá para ter futuro. E eles sempre me apoiaram, principalmente meu pai, né? Inclusive o celular que eu tenho agora, né? Foi ele que me deu de aniversário. Falou, não, tá precisando de celular, melhor que toma. Aí foi, deu de aniversário para mim. Mas ajudou bastante, né? Tanto é que eu ganhei vários títulos aí por conta dessa ajuda que ele me deu. Então o Mundial foi depois desse celular? Foi depois desse celular. Aí o Mundial, a primeira vez disputei em 2022, né? Eu bati na trave ali ainda nas regionais. Na 2024, eu cheguei na finais do online, né? Eu tomei um gol de 87, cara, lembro até hoje. Tomei um gol de cruzamento, tomei, aí já era. Aí esse ano já tava, né, 2024, né? Já tava com aquele pensamento, tipo, vai ser meu último ano, vou parar, vou focar só no jornalismo mesmo. E é isso. Aí a gente foi jogando de qualificatória, passando a qualificatória. Né? A primeira eu bati na trave, na segunda eu passei. Aí chegou na regional, finais regionais. Aí acho que de 12, 13 jogadores lá que teve, 10 eram brasileiros. Aí acabou que só eu consegui passar, né? Para as presenciais. Aí eu já tava feliz, né? Pô, já fui viajar pro Japão, pô, por experiência internacional, primeira vez competindo em outro lugar, outro país. Né? Eu nunca tinha viajado para outro país. E chegando lá, eu já tava pensando assim, não, vou passear aqui e vou tranquilo. Chegou na hora do jogo, muda a cabeça. Muda a cabeça, o pessoal perguntar, pô, você tá tranquilo? O pessoal mandava mensagem no WhatsApp. 3 horas da manhã. Eu, não, tô tranquilo, vamos pra cima, vamos ganhar, vamos ser campeão. Primeiro jogo, pum, 3-2. Ganhamos jogando muito bem. Aí depois os outros jogos foram offline. Aí, pô, a outra partida, esses 2-1, vencendo muito bem também. Aí a terceira partida foi contra o Juninho que inclusive foi campeão do Barcelona, evento do Barcelona nessa última semana, né? Que ele foi pra lá, pra Espanha e venceu. Aí chegou, venceu ele também. Aí eu só passava passei primeiro, tranquilo. Aí no outro dia chegou na semifinal. Ali você entendeu que você ia ser campeão? Não. Ainda não? Ainda não, mas já tava muito mais confiante, entendeu? Porque eu tava achando que, pô, ia só passear que é pra de repente não tomar goleada, né? Mas quando tu chega na hora, tu vê que você tem qualidade pra chegar lá. Aí chegou na semifinal, né? Contra o adversário que eu já conhecia, um venezuelano. A gente trocava ideia, a gente já jogou algumas vezes contra, né? E foi um jogo complicado, né? Porque eu sabia que eu conseguia fazer o gol, não tava saindo gol. Aí ele empatou no segundo tempo. Chegou nos pênaltis. No pênalti deu tudo certo. Aí a gente conseguiu ir pra final. Aí na final foi daquele jeito, já tava bem tranquilo, tava calmo. E no primeiro tempo o cara foi melhor que eu, o adversário. Aí no segundo tempo eu mudei o esquema, fui lá, fiz o primeiro gol, fiz o segundo gol e aí caiu pro abraço. Aí eu fui campeão mundial. Parabéns, muito legal, muito legal. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Save Point. É a hora que a gente vai para as nossas memórias lá atrás com os games. Eu queria saber qual é a sua memória mais especial quando o assunto é game. Eu acho que foi o momento que eu fui campeão mundial. Já tava no hotel já.
E eu tava vendo de novo, né? Aí eu tava vendo de novo a live. Aí eu ficava olhando pra mim, ficava vendo assim, parecia que finalmente a ficha tinha caído. Do quão longe eu tinha chegado. Do quão longe, pô, todo o esforço, todo o trabalho que eu fiz, eu cheguei lá e fui campeão mundial. Eu achava que tipo, sempre ia ter alguém melhor que eu, ia sempre ter alguém ali que era conseguir me superar. E é muito legal você ser o melhor em alguma coisa, você sentir que você é o melhor em alguma coisa, conquistar algo desse tamanho. Então, pra mim, acho que foi o momento mais especial, assim, que realmente a ficha caiu. Eu fui campeão. Como é que é a sua rotina hoje como um jogador profissional? Porque até para quem está em casa, né, assistindo a gente, como é uma profissão muito nova, talvez seja difícil das pessoas entenderem como é a sua rotina, né? Mesmo hoje com tantos trabalhos home office, com tantas pessoas que trabalham de casa, ainda é muito fora da caixa um trabalho que é jogar. Como é que é a sua rotina? Então, minha rotina é pegar ali o celular, né? Pegar ali, dar uma treinada. Às vezes, o que eu faço? Eu gosto muito de analisar os outros adversários, assim, para ver o que eu posso fazer, o que eu posso encaixar. E até no futebol real também. Eu fiz até um curso de análise tática para meio que complementar dentro do jogo. E acabou que deu certo, eu conseguia fazer ali muitas coisas. E eu aproveitei isso para colocar em prática, para conseguir ver ali como os outros adversários jogavam. E eu gosto muito de fazer um dossiê, tipo, enfrentar tal adversário. Ó, eu coloco assim, ó, o adversário joga de tal maneira, ele ataca de tal jeito, defende de tal jeito. E aí eu vou lá, jogo contra o cara e consigo executar o que eu consigo estudar. Eu gosto muito de ser um jogador assim, estudioso. Entendi. Então tem uma coisa de estudar e de treinar, né? De fazer, colocar em prática. Você tem uma rotina de quantidade de horas para cada coisa ou você vai sentindo a cada campeonato? Como é que é isso? Então, normalmente a análise ali costuma demorar 1 hora e meia, 2 horas. E na hora do treino ali eu tento colocar em prática ali durante 4 horas, 5, né? Entendi. Eu busco bastante, treinar bastante assim para tentar colocar em prática, principalmente quando eu vejo que não tá dando certo, quando eu vejo assim que tem alguma coisa que tá dando errado, aí muda totalmente, aí eu passo de 4, 5 horas para 7, 8, 9, porque eu gosto de sempre estar assistindo que tô jogando bem. E a rotina dos campeonatos é como, até talvez fique mais fácil das pessoas entenderem, porque elas estão mais habituadas ao futebol e você joga aí futebol. O calendário é similar também ao do futebol tradicional, digamos assim? No eFootball é durante o ano inteiro, né? A gente tem lá pela LBI o calendário, a gente fala de janeiro a dezembro, aí tem partidas ali praticamente todos os dias durante a semana, né? Os jogos em equipe costumam ser segunda e quinta, e jogos mais individuais costumam ser terça e sexta, né? Quarta-feira, vez ou outra tem alguns campeonatos também, né? Sábado também, mas a quarta-feira não costuma ter muito por conta que é dia de manutenção do jogo, né? Aí o jogo não fica muito legal, aí o pessoal costuma pegar. Tem jogo no futebol tradicional, então quarta-feira é dia de ver o seu clube jogando. Sim, sim. Aí a gente treina bastante junto, né? Também tem os individuais, que são os mais importantes, né? Que é esses da Konami, por exemplo. Tem da FIFA também. Aí a gente eles fazem durante o evento, durante sexta, sábado e domingo. Aí normalmente eles estão abrindo 2 da tarde, aí só fecha até 11 da noite. Entendi. Aí a gente fica jogando ali o tempo todo, até terminar o evento.